Fala galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Basílio e você está aqui no Doutor Automóvel. Seguinte, antes de começar o vídeo, já vou te pedir uma parada. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscrever-se e depois tem um sininho lá para você acionar e receber todas as notificações dos vídeos que eu fizer, beleza? Eu tô vendo que muito pouco dos meus inscritos estão recebendo essas notificações e a principal culpa disso é o fato da galera não ativar o sininho, beleza? Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, beleza? Se você quiser trocar uma ideia comigo, tô deixando aqui também minhas redes sociais, Facebook, Instagram, sempre converso, sempre respondo a galera lá, beleza? Enfim, sem mais delongas, como vocês já viram no título, o vídeo de hoje fala sobre válvulas de alívio de pressão. O que são esses caras? São válvulas que a gente coloca na tubulação lá do seu carro, da admissão ou do escape, que tem como função prevenir que a sua turbina exceda um certo limite de pressão que pode ser prejudicial para o seu carro. Então foi o seguinte, eu volto já e a gente vai começar a falar sobre a importância dessas válvulas no seu sistema de turbo. Bom galera, estamos de volta para falar um pouquinho sobre as válvulas de alívio de pressão do turbo. Por que essas válvulas são tão importantes para o sistema turbo do nosso carro? Seguinte, imagina que você tem um carro turbinado e manual. Você está dirigindo o seu carro lá, o motor está marcando 4.000 RPM. O motor não, é o conta-giro que está marcando. Mas enfim, o conta-giro está marcando 4.000 RPM e você está andando. Você quer trocar de marcha, o que você faz? Solta o acelerador, pisa na embreagem e troca de marcha. Para você que está dirigindo, é uma coisa normal e corriqueira que você faz talvez centenas de vezes por dia dirigindo da sua casa para o seu trabalho. Só que para a turbina isso significa uma coisa muito complicada. Por quê? O pedal do acelerador controla a abertura da borboleta lá que fica na admissão do seu carro. Então se você pisa muito no pedal, ele abre muito o corpo dessa borboleta e deixa muito ar passar. E quando você tira o pé do pedal, essa borboleta fecha e a passagem de ar para dentro do motor fica bloqueada por essa válvula, digamos assim. O que o acelerador faz nada mais é do que controlar o tanto de ar que entra para o seu motor. Se você tirou o pé do acelerador para trocar de marcha, quer dizer o seguinte, o seu motor está numa rotação teoricamente alta, né, que eu falei lá, 4.000 rotações, quando você tira o pé, a sua turbina está rodando e está comprimindo o ar para dentro do seu motor, só que quando esse ar sai da turbina e vai entrar no seu motor, ele encontra a borboleta do acelerador fechada, ou seja, ele não consegue passar lá para dentro. O que esse negócio resulta? Se a turbina continua empurrando ar e essa borboleta, por esse tempo que você está sem o pé no acelerador, continua fechada, a pressão na tubulação entre a turbina e o seu coletor de admissão vai subir muito, porque a turbina está empurrando ar para caramba e esse ar está sendo jogado para fora do motor. Isso pode danificar muito o seu coletor de admissão, a borboleta, e principalmente a turbina que está lá girando e tem uma força absurda, uma pressão de ar absurda, forçando o eixo da turbina para girar na direção contrária, que ela está tentando empurrar o ar e o ar não deixa o ar não permite que você comprima mais ele. Dito isso, como eu faço para evitar que nessa troca de marcha, nesses momentos em que eu tiro o pé do acelerador e fecho a borboleta, que alguma coisa dentro do motor do meu carro exploda? Antes de mais nada, não é na primeira troca, não é na segunda, não é talvez na 50ª troca que a sua turbina vai abrir o bico. Isso é um problema que vai acontecer no longo prazo. Cada vez que você troca de marcha, que você não tem uma válvula dessa instalada ali, a sua turbina vai receber um pouco de impacto, um pouco de impacto, um pouco de impacto, e isso no longo prazo vai diminuir a vida útil da sua turbina. Tem muita gente que anda com carro turbinado sem essas válvulas de alívio. E a consequência disso é o seguinte, ó, daqui a muito menos quilômetros você vai precisar de uma turbina nova. Então é o seguinte, como você instala essas válvulas lá na tubulação do seu carro? Basicamente tem dois jeitos de você fazer isso. O primeiro jeito dele, na verdade, eu vou botar logo as duas válvulas aqui para vocês verem, as mais famosas dela. A primeira é a válvula de prioridade, que eu estou botando aqui, e a segunda é a válvula wastegate, que a gente chama, que eu estou botando ela aqui. Qual a diferença entre uma e outra? Basicamente, elas trabalham lados opostos da turbina. A wastegate, inclusive, já pode vir inclusa direto na turbina e abrir ali a câmara do turbo ao invés de abrir a tubulação. Mas enfim, isso é um detalhe para outro vídeo talvez. Como funciona a válvula de prioridade? Essa válvula fica instalada entre a turbina e o coletor de admissão. Então, quando você tem esse aumento repentino de pressão ali, essa válvula abre e esse ar que antigamente estava preso ali entre a borboleta do acelerador e a turbina vai escapar por essa válvula. Quando esse ar escapa, a tua turbina pode continuar girando, que todo excesso de pressão vai ser jogado para a atmosfera, ou seja, esse excesso de pressão vai sair e não vai causar dano nenhum ao seu carro. A wastegate funciona, como eu falei, do outro lado lá da turbina. A gente tem o lado frio e o lado quente da turbina. O lado frio é o cara que comprime o ar. O lado quente
é o cara que recebe os gases de escapamento do motor e faz a turbina girar para comprimir do outro lado. Como que a wastegate funciona então? Como eu falei para vocês, ela fica instalada na parte quente da turbina ou no coletor de escape, e quando ela sente esse aumento de pressão que vem lá da turbina, ela joga os gases ou do coletor ou da parte quente da turbina para fora, ou ela bypassa, né? Faz o bypass que a gente chama. Pega esses gases e ao invés de canalizar eles para a turbina, canaliza direto para o escapamento. Qual o resultado disso? A sua turbina precisa dos gases do motor para girar. Se o wastegate simplesmente pega esses gases que iam entrar na turbina e joga eles direto para o escapamento, a turbina não gira mais. Então você não faz com que esse aumento de pressão seja percebido, ou na verdade, você evita que esse aumento de pressão ocorra na admissão. Então essa é a principal diferença entre esses dois tipos de válvula. Uma alivia lá o excesso de pressão que está na admissão do seu carro, que é a válvula de prioridade. Inclusive, é essa válvula que origina lá aquele famoso espirro dos carros turbo. E a outra simplesmente evita que os gases do escapamento girem a turbina e que ela continue aumentando a pressão. Ou seja, a tendência é a pressão diminuir sozinha porque a turbina não está recebendo mais força para girar. Mas enfim, as diferenças entre essas válvulas basicamente param por aí, aonde você instala. O funcionamento mecânico das duas é praticamente idêntico. O que acontece em ambas as válvulas? Você tem uma entrada de ar pressurizado ali, que vai ser a sua entrada de controle, né? Você vai receber o ar com a mesma pressão que está no coletor de admissão. E aí, aonde esse ar circula, tem um êmbolo com uma mola. E essa mola é calibrada justamente para quando o ar exceder um tal limite de pressão que você pode modificar, esse êmbolo se abrir, deixar o ar escapar, e quando a pressão do ar baixar, esse êmbolo se fecha novamente. Isso acontece tanto na válvula de prioridade quanto na wastegate. Cara, se vocês pararem para pensar, é a mesma coisa que acontece na panela de pressão. Sabe a panela de pressão que tem aquele sininho em cima dela? Toda vez que a pressão do ar passa de um certo valor, aquela válvula de cima se mexe e deixa o ar escapar. Isso é exatamente o que acontece na wastegate e na válvula de prioridade. Então, talvez eu não consiga achar uma analogia mais fácil para explicar para vocês o que acontece ali quando você alivia a pressão do turbo. Então, esse negócio da válvula de segurança é muito importante, não só para garantir que quando a borboleta do acelerador está fechada, o seu turbo não exceda uma certa pressão, como também para garantir que em altas rotações, quando o seu turbo estaria girando muito rápido, que esse excesso de pressão não entre no seu motor e não danifique as peças móveis dele. Também serve como controle de pressão máxima do turbo em operação e não só quando a válvula da admissão está fechada. Tem como você aumentar a regulagem padrão de fábrica. Muita gente conhece isso, eu não sei se todo mundo, mas basicamente existe um cara que chama regulador de boost, ou regulador de pressão. Como é que esse cara funciona? Ele é como se fosse um registro, tipo um registro de água mesmo, ou até válvula de ar, que você coloca entre a tubulação do turbo e a sua válvula wastegate. Então o que acontece? A sua wastegate está lá instalada no escape do seu motor. Toda vez que o turbo passa de 0,5 bar, essa wastegate, a mola dela é vencida, o ar escapa, né, do coletor e a turbina não gira mais. Então você fica limitado a 0,5 bar. Se você instala esse registrozinho de regulagem entre a sua válvula wastegate e a tubulação do turbo, você consegue estrangular um pouco a passagem de ar e fazer que, na verdade, essa válvula vá abrir o bico um pouco depois. Ou seja, se você girar o registrinho de ar ali, você consegue, ao invés de meio bar, desarmar essa válvula, ou armar ela, na verdade, né, quando ela tiver 1 bar de pressão. E aí você consegue que o seu turbo mande mais pressão para dentro do motor do seu carro. Por que isso é ruim? Porque você aumentando a pressão, você precisa de um motor mais parrudo. Óbvio, você vai ganhar mais potência, mas você vai ter um problema mecânico aí a longo prazo se você não fizer nada. Isso pode ser feito de forma mecânica, o que é muito complicado, porque você tem que ficar medindo lá com algum instrumento externo ou pelo próprio cano do carro a pressão que está entrando no manifold de admissão do seu motor. Mas isso também pode ser feito por forma eletrônica. Existem reguladores eletrônicos, que são válvulas mesmo controladas, solenoides, que você coloca, ela lê a entrada lá do sensor de admissão de ar do carro para saber o quanto de ar que está entrando, pressão e tal, e ela consegue se regular sozinha, sem que você gire um registro, né, que pode ser desajustado com o tempo, alguém pode esbarrar e tal. Então essa válvula eletrônica de controle, ela lê a informação do sensor, é muito mais precisa e muito mais confiável do que esse registro mecânico. Além disso, você não precisa ir lá e girar ou apertar um botão nela, nada disso. Você entra pelo software lá do seu carro, você acessa direto na ECU, muitos deles na própria ECU do motor você já consegue mandar essa mensagem para o controlador do turbo e falar, não, eu não quero meio bar de pressão, eu quero 1 bar. Você vai lá e digita 1.0, dá um Enter e esse controlador preseta para desarmar ou para abrir a passagem do ar quando essa pressão chegar em 1 bar. Bom, galera,
O vídeo de hoje fica por aqui, não sei se eu me alonguei muito, espero que vocês tenham gostado do tema. Se vocês tiverem mais perguntas, só mandar para mim aqui no YouTube ou lá no Instagram que eu respondo para vocês, beleza? Um abraço aí e até semana que vem.